Este não é um espaço para agradar, é um espaço para reconhecer. Olá a todos, eu sou a Neuza Souza e seja bem-vindo ao CBA Podcast. Vamos sair da conversa confortável e entrar na conversa necessária. Já percebemos o mundo, já percebemos as feridas. Hoje vamos falar da parte mais difícil, viver diferente. Débora trabalha há mais de 2 décadas, apresenta, ensina, oratória, influencia milhares de mulheres nas redes sociais, mas hoje não vamos falar da marca, vamos falar da mulher. Débora, ser mulher angolana com visibilidade digital é liberdade ou responsabilidade? Já agora, seja bem-vinda ao CBA Podcast. Como primeira pergunta, eu gostaria de saber se ser mulher angolana com visibilidade é liberdade ou responsabilidade? Primeiro, obrigada por esse momento. Estás de parabéns. Mais um passo, né? Sinto-me lisonjeada por estar aqui contigo, com outra mulher, obviamente. Ser mulher já é, assim, uma odisseia, uma tarefa difícil, às vezes. Mas dizer-te que as redes sociais foram ou a exposição que fez sucesso. Na verdade, foi uma consequência que eu não esperava. Não, porque eu não estava preocupada com o sucesso da fama, mas com exatamente mostrar o impacto que podia ser aquilo que era a informação que eu tinha vontade de passar a outras mulheres. E para mim não foi difícil, foi fácil fazer. Uau! E Débora, Débora, qual foi a decisão mais incompreendida da tua vida? Decisão? Olha, eu sou carneiro. Ok. Então os carneiros são assim um bocado evasivos nas decisões, não pensam 2 vezes. Eu não penso muito 2 vezes, nem quando era mais nova. E hoje que sei exatamente quem é a Débora dos Santos, é fácil eu tomar decisões. Principalmente quando eu percebi que o não é uma frase completa. Quando nós não sabemos dizer um não, fica muito difícil tomarmos decisões na vida. E na tua opinião, a internet amplifica a autenticidade ou cria personagem? A internet, em algum momento, tem que criar uma personagem, não é? Porque precisamos tomar cuidado com a verdade que nós assumimos e saber se estamos no lugar certo, se as pessoas estão preparadas para ouvir, se é interessante dizer aquilo que tomamos como verdade, como crença, como valor. É preciso saber medir, porque nem tudo o que nos vem à cabeça, mesmo que seja importante para nós, deve ser dito. Bem, sei que tu és uma mulher muito presente nas redes sociais, mas também tu és empresária. Quem é a Débora, afinal, por trás das redes sociais? O que é que tu fazes? O que é que te levou a entrar no digital? Olha, eu às vezes quando conto o que é que aconteceu para entrar, foi a pandemia. Estávamos confinados em casa e sem quase nada para fazer. Então, acho que o tédio, que em algum momento bateu aquele... Eu preciso sair à rua, mas era impossível sairmos. Eu decidi ligar e perceber que tinha chegado o momento de eu falar. Só me faltava tempo, por ser empresária, mãe, dona de casa e com várias responsabilidades à minha volta. Aquele era o momento para eu começar. Porque eu estava sempre à espera, mas será um dia. Mas naquele dia eu decidi. Aquela voz disse, é hoje que tu começas. E comecei. E qual foi o impacto? Qual foi a reação do teu primeiro vídeo? Olha, eu nem me lembro porque eu no princípio comecei a gravar assim muita volta do dia a dia, de estar em casa, de não fazer nada. Começou mais ou menos nisso. E depois as pessoas que estavam interessadas em ver-me falar ou ouvir-me falar é que foram picando. Débora, tens que falar. Fala, então tu tens isso é o que te identifica. E começaram a trazer temas, fala sobre isso, experimenta ela falar sobre isso. E comecei a estudar e a perceber como é que eu realmente podia me posicionar nas redes sociais. Não foi fácil, porque implicou eu fazer várias formações,
E então, para não fazer só por fazer. Porque quando nós fazemos só por fazer, facilmente, em algum momento, vamos desistir. Bem, sei que atualmente estás a fazer formação em psicologia, se não estou em erro, Estou a certo? fazer uma licenciatura em Licença- psicologia O agora. que é que te levou? Foi por causa das opiniões? Querias trazer mais valor agregado àquilo que tu falas? Eu converso muito com mulheres. E muito à volta do comportamento, das emoções, de saber lidar com o emocional. E verdadeiramente nós não somos preparados ao longo da vida para lidarmos com o nosso estado emocional, né? Criarmos verdadeiramente uma inteligência emocional, perceber que, ok, eu estou a viver esta situação, mas eu devo dar que importância? O que é que isto significa? Porque ter inteligência emocional não é você não sentir, é sentir e saber como posicionar-se diante da situação que lhe faz ter aquela emoção, não é? E foi à volta disto, porque converso com muitas mulheres, situações muito delicadas das suas vidas, relacionamento amoroso, com filhos, família no geral, e que implica muita delicadeza, muito tato, muita mestria em não darmos a nossa opinião, mas explicar àquela pessoa exatamente que como é que ela pode lidar, porque alguém estudou, não é porque a Débora está a falar. E eu percebi que em algum momento a própria sociedade me vai cobrar. Tu falas sobre determinados assuntos, tens alguma formação na área? Porque eu exijo isso das pessoas. E se eu faço isso, por que é que eu não devo fazer dando exemplo? Aliás, eu dou exemplo. Nós às vezes dizemos assim, já ouvi muitas pessoas me questionarem, será que tu fazes o que tu pregas? Yeah. Não é? As pessoas querem muito saber se nós fazemos o que pregamos. É aí que às vezes existem os personagens, porque é mais fácil, é mais leve, quando de alguma forma é aquele valor que nós pregamos. Falhamos, porque há situações que às vezes nós dizemos a outra mulher que ela não devia fazer, não devia ser, não devia ter, mas logo a seguir somos nós que pecamos. Mas é um percurso a ser feito. Bem, tu és uma mulher de opiniões fortes e bastante polémicas às vezes. Como é que tu lidas com as opiniões que tu trazes muitas vezes sobre temas polémicos, não só na sociedade angolana, como No geral, né? no geral? Às vezes, eu às vezes fico assim a perguntar, mas eu é que trago um assunto polémico, eu é que gera polémica, ou a minha forma de abordagem é tão clara que faz as pessoas realmente debaterem o assunto? Porque eu não invento conversa nenhuma, não é? Eu falo exatamente sobre aquilo que é um facto. E eu tenho uma dinâmica de trazer uma abordagem de uma forma leve, sem chocar, sem agredir, sem acusar ninguém. Mas as pessoas percebem que realmente ela está a falar. Se eu via um 6, hoje a Débora me mostra que também pode ser um 9. E acho que é isto que causa a polémica ou os debates, às vezes acesos em casa, no seio da família, no local de trabalho. Eu acho que isto para mim é que é interessante, é perceber que as pessoas falam sobre aquilo que eu abordo. Lidar com isto não é muito difícil, porque verdadeiramente, quando nós trabalhamos a inteligência emocional, a opinião da outra pessoa é irrelevante e também não é. Porquê? Porque nós temos que perceber que cada um tem direito a dar a sua opinião. Agora, e o que é que eu faço com ela? Principalmente perceber que nas redes sociais, quando as pessoas não concordam com o que tu falas, não atacam o assunto. Atacam a pessoa. Atacam a pessoa. E então é mais fácil eu perceber que quando aquela pessoa escolhe atacar-me, provavelmente é porque o assunto... Tocou-lhe de alguma forma. Exatamente, exatamente. E já sentiste de alguma forma pressão para suavizar a tua opinião? Já, mas isso não me interessa muito. Já, porque as pessoas têm a empáfia, a ousadia, o atrevimento de não estarem sentados na nossa cadeira
e dizer exatamente como é que nós devemos agir. Isto em tudo. Em tudo. E muito poucas vezes eu mudo a minha opinião. Eu redireciono a forma como vou conduzir. Mas mudar a minha opinião é assim um bocadinho difícil. E como é que tu sentes ao ser uma referência? Tu és uma mulher 40 mais, 30 mais? 40 mais. 40 mais. Acabas por ter assim uma certa... Ser uma referência para muitas mulheres que se revêem e não têm coragem de ser tão relevante, tão... nem estou a saber dizer a palavra, mas com tanto impacto como tu tens e tão autêntica como tu és. Então, como é que tu sentes por ser essa referência? Tu sentes de alguma forma algum peso de responsabilidade pela forma como tu te posicionas, como tu te vestes, assuntos que tu trazes? Muitas mulheres se libertaram e muitas outras estão a ganhar coragem. Tenho a certeza que hoje, neste momento, alguma mulher tomou uma decisão por alguma opinião que eu tenha emitido nas redes sociais. Tenho a certeza absoluta. E isto, para mim, realmente é o mais importante. Não é perceber que quando me encontro com muitas delas na rua, eu sou abraçada. Mas está a ver aquele abraço, parece de desespero. Primeiro porque algumas não acreditam. Ela é de verdade. Às vezes eu acho, mas como assim? Não entendo. Mas é perceber que elas tomaram decisões, arranjaram soluções, elas se tornaram melhores, assumiram personalidades e recalcularam o que estavam a fazer. Porque algum tema meu fez a diferença. São alguns anos já nas redes sociais, então já falei sobre tanta coisa. Muita coisa. Muitos vídeos eu depois vou apagando para não ter tanta coisa, né? E então eu estou numa fase de colheita. Já há alguns anos. Mas mesmo esta minha exposição nas redes sociais já tenho tido uma grande colheita. Uau, Débora. Mesmo. E na tua opinião, a mulher africana é visivelmente celebrada ou julgada? Numa era de tanta objetificação do corpo e do estado da mulher? Sabes que se nas culturas mais evoluídas as mulheres ainda continuam a lutar por um lugar naquilo que são como profissionais. Imagina na África. Eu vi um corte há bocado, de manhã, que o Afeganistão saiu uma lei a aprovar que eles podem bater nas mulheres, legalmente podem bater nas mulheres, desde que não quebrem nenhum osso. Eu comecei-me a questionar, mas como assim? Como isto? Ou seja, nós temos ainda uma grande batalha. Todos os dias há momentos que parece que nós demos um passo para frente. Mas quando outra mulher, numa outra cultura, num outro lugar qualquer do planeta, vai sofrer porque está aprovado que o marido, o homem com quem ela está, pode bater nela, só lhe pode partir um osso, mas pode bater. Então há muita coisa ainda para ser feito, não é? Porque acho que a dor de outra mulher, pelo menos é assim que eu penso, a dor de outra mulher, de alguma forma, é a minha. É a minha. Eu não desejo mal, nem o pior mal, nem ao meu próprio inimigo. Não desejo. E sou mesmo fã das mulheres. Eu sou fã das mulheres. Às vezes eu digo assim às minhas amigas, não tenham medo de outras mulheres. Por quê? Não tenham medo. Não se comparem. A mulher é da comparação. A mulher adora fazer uma comparação. Não se comparem a nada nem a ninguém. Ainda bem que existe essa variedade, né? De eu ter um óculo parecido ao teu, mas não ser exatamente igual ao teu. Estamos com o cabelo parecido. Exato. Não é? E está tudo certo. E está tudo certo. Exatamente. E quem foi que reagiu pior à tua mudança? Quando tu entraste nas redes sociais, começaste a ser essa mulher assim tão autêntica, quem foi que reagiu pior à tua mudança? Sabes que é incrível. Estás-me a fazer assim perguntas que eu tinha vontade de desenvolver mais, mas não vale a pena. Mas é uma coisa que eu aprendi
Eu não sei se aprendi ou se já sabia, porque por acaso não lidei mal com isto. Sabe que os nossos próximos vão fingir que não nos estão a ver. Os teus próximos vão fingir que não te estão a ver. Um dia vão engolir. É o que aconteceu. Os meus mais próximos, fingiram que não estavam a ver a Débora. Porque a pergunta é, como assim? Tu estás a fazer mais o quê? Como assim? Pessoas até sugeriram, tipo, ela para estar a fazer isto, ou para estar aqui, ou para estar ali, foi chamada aqui ou ali, ela pagou. Entendes? As pessoas nunca vão ver o teu mérito sofrido, porque o teu mérito há algum sofrimento por detrás, com toda a certeza. As pessoas vão sempre procurar entender porquê que decidiste fazer mais isto, porquê que estás a fazer isso. Mas não vão te perguntar, vão fingir simplesmente que não estão a ver. Só isso. E como é que tu lidaste com isso? Não doeu? Não. Eu sou muito daquele livro A Arte Sutil do Foda-se. Sou muito essa pessoa. Sou muito mais. Não posso mostrar tudo o que sou. É aquilo que eu te disse no princípio, né? Às vezes temos de ter cuidado que as nossas opiniões não precisam e às vezes não devem ser gritadas ou faladas ou expressadas em qualquer lugar. Eu digo sempre, quem de facto senta comigo, como agora aqui, vamos dizer, entre quatro paredes, vai ter a oportunidade de saber quem é a Débora. Depois das câmaras estarem desligadas. Essas são as pessoas que mais importam. Ok. O que é que tu dirias a Débora de 6 anos atrás, quando começou nas redes sociais? Nada. Alguma... Alguma coisa que tinhas feito que tu soubesse não farias daquela forma? Não, nada. Tudo que eu fiz há 6 anos era para eu ter feito. Voltarias a fazer de novo? Não. Provavelmente não. Porque eu sou melhor do que ontem. Eu me comprometo a todos os dias aprender alguma coisa. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa nova. Todos os dias. Quem me viu ontem, com toda a certeza eu tenho alguma coisa para lhe dizer hoje. Diferente. Liberdade trouxe-te paz ou solidão? Não percebi? A liberdade que tu tens hoje em dia trouxe-te paz ou trouxe-te solidão? Paz, solidão. Quando digo paz é se estás bem com a tua forma de estar. Muito bem. Eu sou uma mulher com quase 50 anos, então não tenho assim muitas... Quando era miúda, mesmo miúda, tipo 17, 18 anos, eu já achava que eu não tinha nada para provar a ninguém. Explicar porque é que fiz determinada escolha ou não, porque é que sou assanhada, né? Era tida tipo que eu era muito assanhada quando era miúda. Embora eu não achasse, né? Mas pronto. Eu não sou muito de olhar para trás. E quando olho para trás, provavelmente é para perceber que realmente fiz a trajetória como devia ser. Não passar por cima dos outros, não achar que sou melhor do que ninguém, aprender com toda a gente, ouvir toda a gente, não importa se a opinião realmente vai transformar a minha maneira de pensar, mas é importante ouvirmos para sermos ouvidos e ouvir até o fim. Porque às vezes, sabes, Neuza, as pessoas que nos conhecem, quando abres a boca para falar, cortam-te porque elas presumem que já sabem o que é que tu vais dizer. Tenho quase a certeza que já sabem. Porque já te conhecem há 30 anos, desde que nascestes, já te viram de cuecas, então podem fazer ou cortar-te. Mas não. Não. É verdade, realmente as pessoas têm dificuldade de reconhecer a nossa mudança e não nem é reconhecer, aceitar. Aceitar, sim. Mesmo. As pessoas não aceitam. E depois, tu fazias isso. Tu vais perceber. Tu vais te lembrar dessa nossa conversa. Que isto vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Então, como assim? Agora, o quê? Vão achar que tu estás na falta do que fazer. E como é que nós lidamos com os julgamentos? Como é que tu lidas? Que conselhos é que tu dás
Neuza, se depender da Débora, tu não serves para ser nem quem tu és. As pessoas vão querer criar... Há essa polêmica agora do Vinícius Júnior, à volta do racismo, que é uma situação que está estampado na cara de todos. E as pessoas dizem assim, mas ele também é muito vitimista. Mas ele não aceita se calar. Porque muitos são insultados em campo e em outros lugares, não é? Somos chamados de macacos, mas ele não admite, ele não aceita. Ele reage e reage sempre da pior maneira para o outro. Então ele é tido como vitimista demais. Por que só com ele? Pois porque ele não admite. Essa é a diferença. Ou seja, os julgamentos vão existir, pior e mais ainda quando tu te opões ou te posicionas. Sempre que te posicionares, as pessoas vão perceber, as pessoas vão falar. Porque quem está calado, se tu te calas, não é? Ninguém vai saber o que se passa. Mas quando tu falas, e falas o tempo todo, então o racismo está mesmo muito enraizado em algumas culturas, porque a lei não é pesada. Né? Em alguns países não é. Por acaso eu estou a acompanhar esse caso muito de perto e sei que isto vai ser resolvido porque existem algumas falácias, né? Tipo dizer não é permitido, o racismo não tem lugar nem no desporto, nem numa sociedade, mas depois de falar há que se provar. Então temos que continuar a falar, porque calar não é a melhor escolha. Nem psicologicamente é para aquela pessoa que se cala. Uau. E, Débora, a comunidade primeiro angolana, depois africana, angolana em particular, por ser angolana, e africana em geral, aceita mulheres autónomas? Como é que lida em Angola com mulheres autónomas? Acho que isso é um problema generalizado. Eu chamo de problema, embora isso não seja uma palavra que eu use, né? Não faz parte do meu dicionário a palavra problema, mas de facto é isto é generalizado. Os homens hoje perceberam, o homem africano percebeu que se a mulher também ganhar o dela, sempre é bom. Quem não quer aceitar e perceber às vezes isso são as mulheres que fazem questão de numa oração, vê bem, que eu acho que isso é ridículo, que ela ora para ter aquele homem rico, mas por que ela não ora para ela ser rica? Por que ela não ora para ser aquela mulher de sucesso? Porque ricos não vamos ser todos, não é? Não vamos ser todos, mas podemos ter aquele conforto, porque às vezes no final o que importa é o conforto que tu precisas, pagar as tuas contas sem sobressaltos, quando chega o final do mês, não é? Teres o teu trabalho, teres a tua dinâmica de vida sem sobressaltos, tudo organizado, estás ali, é o que tu precisas. Então vai atrás daquilo que tu almejas, que para chegares àquele lugar tens que ter aquele homem. E ter aquele homem, o que é que tu precisas de fazer? Não é? Quando tu encontras um homem com tudo organizado, com a vida feita, provavelmente ele tem uma família. Já há muito tempo. Né? Então, há muitas coisas que às vezes é preciso ponderar. E é com as mulheres que eu falo, muitas vezes elas não gostam muito de ouvir que o homem não tem que nada. Não tem que nada, principalmente quando eu sou nem eu teu parceiro da vida. Não é teu marido, não vives com ele. Ele tem alguma obrigação. Por quê? Vai atrás do teu, trabalha para o teu. Porque provavelmente tu não vais te manter ou não te vais demorar muito tempo num lugar onde não cabes. Não é fácil sairmos de um lugar onde primeiro a pessoa nos mostrou que era o nosso lugar. Não é fácil. As pessoas dizem assim, mas porquê que há mulheres com liberdade financeira e em relacionamentos altamente tóxicos? Ela não sai. Não é sobre dinheiro, é sobre realmente você se preparar para sair. Porque a pessoa que te fez ficar neste lugar, primeiro te mostrou o outro lado da moeda, que é o afeto,
a segurança, a confiança, e de repente tu já viraste a pessoa que és a problemática. O teu cérebro leva tempo a processar que esta mesma pessoa que te deu o prazer é a mesma pessoa que ao mesmo tempo te dá a dor, a tristeza, a mágoa. Tu precisas de deixar de viver o conflito para tomar uma decisão. Não é? Então é tudo um processo, mas quando você já tem meio caminho andado, que é teres o teu próprio dinheiro, vai Podes ser pagar mais uma fácil. terapia. Vai ser mais fácil. E podes pagar uma terapia. Exatamente. Às vezes até sabes que existem aquelas terapias que nós fazemos que só implica sair daquele lugar. Tu só precisas de sair daquele mundo que vai ser o suficiente. Às vezes, como é que tu sais daquele lugar? Não tens pernas para pagar. Tu precisas de pernas, de uma muleta, e precisas de pagar essa muleta. Como é que tu pagas isso? Não é? Então, acho que a liberdade financeira das mulheres na África há de ser sempre meio caminho andado para andarmos de cabeça erguida. Isto não tem nada a ver com ser feminista. Nada a ver, nada. Muitas pessoas dizem que eu sou feminista. Não sei porquê. Mas ser feminista nem é algo negativo. Está bem, mas nem é o caso. Nem é o caso. Eu só penso que nós precisamos é de tomar decisões na vida quando elas devem ser tomadas. Temos às vezes medos do nosso filho que é pequeno, que vai crescer sem o pai. Como assim? Vai crescer sem o pai dentro de casa. Mas aquilo que você proporciona ao teu filho, de sofrimento, que o pior que um filho pode viver dentro de casa é ele ver o pai maltratar a mãe dele. É o pior. Tu vais fazer aquela criança experienciar emoções muito pesadas, perceber que em algum momento parece que ela odeia o pai. E tu estás ali a querer lutar. Não, meu filho não pode ficar distante do pai. Que é isso? Ou seja, é um processo que... Eu às vezes olho para a mulher africana e pergunto-me assim, a mulher, num passado não muito distante, ela lutou e conquistou poder usar a mini saia e ser livre na forma como quer se vestir. E vocês querem voltar atrás em coisas... Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro do homem tem outro gosto, tem outro sabor. Por amor de Deus. Isto está a fazer muitas miúdas, muitas mulheres estarem em contextos que não são o que realmente lhes dá saúde. Tu agora tocaste num ponto de fazer muitas miúdas, muitas mulheres. Hoje em dia usa-se muitas redes sociais através do, como é que se diz, mosaico de fotos em lugares... lugares considerados de status ou que mostram que estamos a frequentar bons lugares. Que estão felizes sempre, né? Exato. E também muitas dessas jovens mulheres, e não só, vão a esses lugares à procura de homens ricos. Tu que trabalhas com digital, tu que agora estás a fazer licenciatura em psicologia, que conselhos, ou o que é que tu dirias, ou como é que podemos reverter essa situação? E porquê é que está a ter essa onda cada vez mais crescente de jovens, mulheres e mulheres mesmo a procurar essa solução como algo, como se fosse um trabalho? Será que a influência de ver outras mulheres que se calhar se deram bem fazendo isso seja o motivo? Neuza, será que eu tenho necessidade de dizer àquela mulher, àquela rapariga, que o que ela está a fazer está errado? Eu não preciso dizer, ela sabe. A única coisa que eu digo sempre é: estás preparada para a colheita? Estás preparada para as consequências das escolhas que fazes? Esta é a minha pergunta. Eu não julgo ninguém, eu não sou perfeita. Não é? A consciência que nós não devemos perder é que as nossas ações têm uma consequência. Todas elas, todas. Tu não tomas uma decisão, é uma escolha. Tomares aquela decisão, diz para a esquerda ou para a direita ou sempre em frente,
É uma escolha e isto vai ter uma consequência sempre. Estamos preparados? Essa é a questão. Mas tu achas que, de alguma forma, as redes sociais têm impulsionado isso? O facto de vermos outras pessoas a viver uma vida que desejamos viver? Eu acho que as pessoas deviam mesmo ser sacudidas e perceber que as redes sociais, aquilo não é real. Ninguém está feliz o tempo todo, ninguém está o tempo todo a viajar, ninguém está o tempo todo em restaurantes, ninguém. E tu tens que saber montar o puzzle da vida daquela pessoa. Perceber. Mas por que é que tu mostras o final de uma história? Não mostras o princípio. O que é que tu fazes da vida? Hoje há uma febre, por exemplo, em Angola. Ainda ontem vi um comentário qualquer. Que, tipo, uma compra... Várias mulheres a mostrarem o sucesso de comprarem um carro. E que percebe-se que a fonte de rendimento dela, ou pelo menos o que ela mostra, depois não bate certo. O puzzle não casa. Ou, das duas, uma. Tu, quando mostras o sucesso, tens que mostrar o processo. Porque senão deixas outra pessoa frustrada, porque fica a impressão que, e não é real, que nós, para atingirmos algum objetivo que seja bom, vão haver muitos sacrifícios. Alguma coisa tu tens que deixar para trás. Mostras o sucesso do carro. Por que é que não nos contas como é que juntaste esse dinheiro? O que é que aconteceu? Tens que dar a fórmula. Como é que isto foi gerado? Não é? Isto cria várias frustrações, porque só vemos sucessos, não vemos... Se alguém, por exemplo, gravar um vídeo a chorar, as pessoas têm a ousadia de dizer assim, mas como é que essa pessoa consegue pegar num telefone e gravar um vídeo a chorar? Mas ela está a chorar, por que é que ela não grava o vídeo dela? Ela está a chorar. Ela precisa demonstrar que a vida não é só um sorriso. Há muitas lágrimas também. Mas só é permitido, nas redes sociais, mostrar o sucesso. Então temos que ter cuidado. Uau! Bem, Débora, agora aqui no CBA Podcast nós temos uma dinâmica que fazemos com todos os convidados, não é? Vai também muito em conta aquilo que tu acabaste de dizer sobre o sucesso, sobre redes sociais, pressão, por aí em diante. E a dinâmica vai chamar-se cancelada ou consistente. Ok. Vou-te fazer perguntas e tu só tens de responder cancelado ou consistente. Se quiseres, em algumas, justificar ou explicar, nós aceitamos. Mas também posso me abster. Também Não? Não, tens que escolher Posso. uma. Então, tem que haver abstenção. Bem, mas é coisa assim muito básica. Dizer não à família. O que é que eu tenho que responder? Cancelado ou consciente? Consciente é como se fosse um sim? Sim, sim, estás consciente com aquilo que estás a fazer. Dizer assim, como se fosse um sim. Ok. Sim, é consciente. Consciente, como Tem dizes que não ser. à família. Tem que dizer não. Isto é fundamental. Sabes que a família, às vezes... Aliás, eu tenho um post que eu fiz há pouco tempo, onde eu conto uma história muito minha, né? sobre família, de como, às vezes, os nossos familiares se aproveitam. Né? E muitas vezes eles precisam de ser posicionados e reposicionados na nossa vida. E está tudo bem. Tem que ser. Então, se alguém vier te pedir alguma coisa para fazeres um favor, se aquilo for te custar a tua saúde... Com toda a certeza eu vou me posicionar. Aliás, ninguém deve fazer isso. Nem se trata só de ser família. Tu, ao tomares uma decisão que no final tu vais ser a maior prejudicada, não que em algum momento não existam decisões na vida que nós precisamos de tomar, que vai nos prejudicar agora, mas não pode ser uma coisa que te prejudique de facto. Talvez atrase algum processo na tua vida, não é? E está tudo bem. Isto são decisões que às vezes temos que tomar, porque precisamos de ajudar outra pessoa. Mas isto não pode ser uma coisa que seja de facto um transtorno para a nossa vida. Os familiares devem ser posicionados e reposicionados quantas vezes forem possíveis e necessárias. Então aqui, dizer não à família é consciente. É consciente. Não querer casar. Não sei se tu és casado ou não. Sou casada. Então pronto, essa pergunta... É uma escolha. É uma escolha. Isto é...
Eu acho que hoje vê-se mais mulheres a não olharem para o casamento, e isto é tido, em alguns contextos, como rebeldia. Eu acho que não, porque ainda há muitas mulheres a sonharem, querem casar, com direito a tudo, mas há outras que não veem isto como o objetivo final a atingir. Elas veem outras coisas, têm outras coisas, a carreira delas, até são capazes de pensar depois em ter um filho, né? Por exemplo, que hoje fala sobre produção independente, vê-se muito aí. Então, eu conheço alguns casos de mulheres que têm filhos e eu pergunto assim, está tudo bem, não sei o quê. Não tenho marido. Faço produção independente. Acho isso extraordinário, quando uma mulher consegue lidar com a vida dela, com a maternidade por escolha. Uau. Sim, também admiro muito. O meu foi eu não vou falar. É melhor não. É melhor não. Falar de dinheiro, cancelada ou consciente? Falar de dinheiro. Deve-se falar de dinheiro. É muito importante saber falar-se de dinheiro, porque o dinheiro traz muitos problemas. Muitos problemas. Então, é importante respeitar o dinheiro. O dinheiro tem que ser respeitado. Tem que saber porque é que dás, porque é que emprestas, porque é que estás a pôr o teu dinheiro naquele lugar, porque é que estás a tirar. E nós africanos não temos assim uma boa educação financeira. Não é uma coisa que se quer debatida dentro de casa. O marido e mulher poucas vezes falam sobre dinheiro na mesa, em família. Normalmente isso desencadeia sempre uma discussão. Tu achas que o amor vem primeiro o amor ou vem primeiro o dinheiro? Isto nem é uma comparação. Isto nem é, eu não consigo questionar-me sobre se vem primeiro o amor ou o dinheiro, porque não são coisas completamente diferentes, não devem ser colocadas nem na mesma balança, nem na mesma discussão. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Quando falamos de dinheiro, estamos a resumir o dinheiro ao trabalho. Exato. Quando falamos de amor, estamos a falar de relacionamento, de afeto, de escolher com quem estar. Então, são duas coisas que são inviáveis juntas. Mas diz que um casamento que existe quebra financeiramente ou muitos problemas financeiros acaba por enfraquecer o amor. Mas e um relacionamento onde nunca houve dinheiro? Acaba por quê? Eu penso que às vezes nós precisamos ter cuidado. Quando queremos comparar a vida financeira daquele casal que acompanhamos, que até é nosso amigo, a nossa vida. Às vezes eu vejo mulheres, por exemplo, encostarem os seus parceiros, marido no caso, contra a parede, porque ela vê que a amiga, né? Aquela amiga que é em comum, tem mais uma casa, viajou mais e fez, mas cada um tem as suas possibilidades. Porque quando se afirma que não se romantiza amor de cabana, eu já propus às pessoas a irem em bairros em Angola, bairros de lata, né? Aqueles bairros, e tu vais ver como é que as pessoas estão felizes. Da maneira deles, do jeito que eles vivem, eles são felizes. Não precisam de ir até o Mossulo no final do ano. Ali na porta de casa, que ela abre a porta e tem um vizinho da frente, ele é feliz. A comemorar mais um ano que chegou, a virada do ano. Nós não podemos ter, isso é impossível, termos todos a mesma vida. Por isso é que estamos a viver dinâmicas insustentáveis, a tentar perceber a vida do outro. Eu vejo pessoas fazerem abordagens, por exemplo, da minha vida, que eu pergunto assim, mas eu alguma vez me posicionei sobre isso? Ah, não, mas eu vi um vídeo teu que estava não sei o quê, mas eu dei, da minha boca saiu alguma opinião sobre esse assunto? Não. Por que vocês concluem? Quantas pessoas não recebem um telefonema, por exemplo, porque recebeu um prémio, mas se houver uma polémica, eu, graças a Deus, ainda não vivi uma polémica, né? Mas tenho pessoas muito próximas que já viveram polémicas grandes e pesadas mesmo, que as pessoas só estavam a ligar para saber como é que ela está. Se já caiu, se já morreu, se já se atirou de um prédio, não é? Porque isto que aconteceu, ela vai morrer. Isto aqui, percebes? Mas tu recebes um prémio, ninguém liga para ti para te dizer parabéns pelo prémio que recebeste. Entendes? Sim.
É por isso que o é muito Jornal da Noite só complicado. passa notícias tristes, né? Porque notícias Que as pessoas vão boas... sentar para assistir. Sabes? Para sentir que a sua vida não está assim tão mal. Acho que... Essa falácia de nós queremos ver bem o outro, mas não melhor do que nós. Nós não queremos. Primeiro precisamos de perceber que, na verdade, ninguém quer saber da tua vida. Ninguém quer saber da tua vida. E quando eu digo ninguém quer saber da tua vida, ninguém, se em alguma situação que não estiveres bem, ninguém vai se oferecer para te ajudar. As pessoas querem ouvir, entender como é que está a tua vida. Para fazerem um comentário. Se estás bem com o teu marido, se tu ficas um tempo, não postas. Se, por exemplo, postas o teu marido, tudo bem. Se de repente deixas de postar, se tiras as fotografias todas, se de repente decides não sei o quê, que para eles tem a ver com algum conflito, tu vais ver as pessoas a ligarem para ti. Mas se viajares, fizeres assim um vlog, por exemplo, de um lugar maravilhoso, ninguém vai ligar para ti e perguntar: Débora, onde é que tu estás? Conta-me lá, que se calhar no próximo ano ou daqui a mais uns dias é para esse lugar. Ninguém te pergunta. Ninguém te pergunta. Ninguém quer saber da tua vida. Uma agenda polêmica. Polêmica sim. Querem saber quando é que já caíste mais uma vez? Quando é que estás quase a cair? Que as pessoas dizem assim: vou guardar esse post para uma próxima. A próxima que ele está à espera é ver-te cair. Uau. E Débora, dentro dessa cena de cair, de lidar com polêmica, defender terapia é consciente ou cancelada? Consciente. Terapia é... Eu uma vez estava num café, ali no Pastéis de Belém, e estava uma senhora a conversar, não me lembro se era com um homem ou com uma outra senhora, agora não me lembro, e que ela disse assim: quem tem amigos tem tudo. Às vezes nós precisamos de ter aquele amigo para aquela conversa. Existe amigo para tudo. Eu tenho aqueles amigos que eu sei que para resolver este assunto é a Neuza. Eu mesma sou a pessoa que os meus amigos dizem: este assunto quem resolve é Débora. Às vezes aquela terapia é com aquele nosso amigo. Hoje está muito difícil, né? É. E nós estamos muito aqui a falar muito no posicionamento de apontarmos o dedo. Mas muitas vezes nós somos a pessoa que magoa. Exatamente. Não podemos nos esquecer disso. Exatamente. Né? A partir do momento que se perde a lealdade de contar para a amiga da amiga que aquilo que foi confidencializado, é por isso também que antigamente realmente a terapia era estar com amigos e contarmos, partilharmos as nossas Mas ainda dores. ainda é. Sim, mas hoje em dia as pessoas têm medo Ainda sim, muitas, pelo menos na minha faixa etária Não é? e os mais novos têm medo de partilhar, porque hoje em dia as pessoas gravam a conversa, Incrível isto. partilham aquilo que foi dito. Assustador, né? Então acho que também o nível de problemas também psicológicos, não só esse é o motivo, mas um dos fatores também é o fato de hoje ainda nós não conversamos abertamente e não temos nem capacidade, mas temos medo de sermos nós mesmos perante os outros por medo de julgamento. Então, Não, porque as pessoas, nem é o julgamento. Nós temos medo é de que provavelmente aquela pessoa, quando sabe de uma fragilidade nossa, de uma falha nossa, ela toma aquilo como um poder. Exato. Nós vivemos esses tempos. Exato. Que as pessoas gravam lives a mostrar que eu tenho-te na mão, eu sabro a boca. Elas tomam como poder aquilo que é uma falha tua. Estes são os tempos de hoje. Por isso é que já não se tem aquela Então, vontade. os amigos, às vezes são aqueles que precisam de ouvir. Eles vão nos entender, não que fazer uma terapia em consultório, né, não seja importante. É importante, porque há momentos que tu precisas de falar com uma pessoa que não te conhece, porque não te vai julgar. E é muito importante, eu digo sempre, que nós, os próximos, devemos ser aquela pessoa que não atira ao vento o nosso amigo quando ele falha. Não devemos fazer isto. Às vezes vemos... Há uma situação que se vive, não sei se vive em Portugal, mas vive-se em Angola, que é de... A juventude toda tem os telefones e levam para a escola e têm grupos.
E há muitas raparigas a viverem um dilema muito grande do primeiro amor da escola, que ela confia um vídeo, por exemplo, porque ele pede, ou alguma situação e ele grava, ele arquiva aquilo e depois começa a fazer uma chantagem e depois aquilo é espalhado nos grupos das escolas e vira uma vergonha para os pais. E os pais, em vez de acolherem aquela filha, ainda são o tribunal para julgar aquela filha. O mundo já vai julgar. Acolhe o teu filho primeiro, para ele não se afogar. E depois arranje uma solução para aquele problema. Que aquele problema até tem solução. Os nossos nós devemos acolher, seja lá o que for que aconteça. Sim, mas isso não só em Angola, infelizmente, acho que o mundo todo, Isso aqui em Portugal também está a acontecer. Eu não conheço nenhum contexto. Tem muito, até tem sites mesmo que têm com um monte de homens, até saiu numa notícia um site com mais de 700 homens casados, não casados, com filhas, homens de todos os géneros, com fotos e vídeos de mulheres, de miúdas. De crianças? Sim, Crianças a serem partilhadas lá nessa plataforma privada. Então... É que dar um telefone é como você ensinar um filho a andar de bicicleta. Tu tens que ensinar que, desde o momento que estás na rua, tu tens que andar ou na faixa, né? Que foi criada, que existe aqui em Portugal, mas não existe, por exemplo, em Angola, mas vais procurar, existe em Angola em alguns lugares, para andares, exatamente dás um telefone, tens que explicar, tens que perceber que se deste um telefone ao filho, tu estás a dar uma sala de chat, estás a dar uma câmara, ok? E estás a expor, a abrir uma porta de exposição da vida do teu filho. Então tens que explicar o que é que acontece quando tu dás um telefone ao filho. É importante explicar. Às vezes damos porque também queremos ficar na nossa paz. Dá-lhe o tablet, assim ele se cala, ou assim não sei o quê, não sei o quê. E depois? Exatamente. Estamos a viver tempos muito difíceis. Sim, vão vir, já século estamos. XXI. Exatamente. Agora a última é escolher carreira antes da maternidade. Não sei se tu és mãe ou não. A vida não é guiada pela régua de ninguém. Aquilo que eu escolhi fazer não é aquilo que a Neuza escolheu fazer. O tempo que eu nasci, até podemos ter nascido no mesmo dia, na mesma maternidade, na mesma hora, mas ocupamos lugares diferentes. A minha mãe ocupou um lugar diferente da tua mãe. Então, não devemos nem cogitar a hipótese de tentar dizer que não devias ter feito. Por que é que não casou primeiro? Por que é que não estudou primeiro? O importante é qual é o pico da montanha que você quer subir e ver. Que vista? Eu preciso de entender qual é a vista que tu estás à procura ao subir aquele pico daquela montanha. Não é sobre como deve ser. É como nós sentimos. Exatamente. O máximo que devemos fazer é dar suporte. Se tivermos tempo, se conseguirmos, se pudermos, mas de resto... Não. Eu não dou muita opinião sobre a vida dos outros. Não sou essa pessoa. Só se me pedirem. Que às vezes... sabes que até quando nos pedem, a pessoa pede opinião, mas depois, logo a seguir, não quer ouvir o que tu estás a dizer. Quanto mais quando não te pedem opinião. Exatamente. Bem, Débora, estamos já no final. Já. Mais 2 perguntinhas para finalizarmos. Se tivesse de escolher outra vez, escolherias a ti? Mas, meu Deus, se eu não me escolho a mim, Neuza, por amor de Deus. É que nem toda a gente se escolhe, sabes disso? Não. Isso é o que todos nós devíamos fazer. Antes de escolhermos outra pessoa, quando acordamos todos os dias, nós temos que reafirmar a escolha que fazemos sobre nós mesmos. Isto é que é o correto a fazer. Isto é que é o certo. Eu não consigo te ajudar se quer... Aliás, eu não posso pôr a mão no bolso, Neuza. Tenho aqui um bolso. Não tenho nada. Não é? Eu ponho a mão e não sai de lá nada. Porque não tem nada no bolso. Então, tu não vais dar, tu não podes dizer que amas aquela pessoa. E quando eu digo aquela pessoa, estou a generalizar. Sim, pode ser no mãe, relacionamento. Família, tudo. Não é? Quando aquela pessoa, todos os dias, efetivamente faz coisas que se prova o contrário. Eu não sou uma pessoa que reage, Débora, não sou uma pessoa que reage muito a provocações, por exemplo, a opiniões alheias. Mas eu reajo muito mal
mas muito mal, quando alguém me trata mal. Mesmo até quando eu fiz alguma coisa que fez a pessoa reagir daquela forma. Mas a pessoa também tem que perceber que às vezes eu fiz determinada coisa, e é exatamente assim que eu procedo na vida, e foi espontâneo, não foi propositado. Não é? Nós conseguimos perceber, mas ela não fez de propósito. Eu sou terrível. Eu me transformo. Se tu me tratas mal, tenho duas hipóteses. Se te conheço e tu fazes diferença na minha vida, tu vais fazer uma. Eu vou-te dar outra oportunidade. Mas se eu perceber que parece que tu te sentes confortável nesta veste, a próxima vez que voltares a fazer não vai ser bom. Não vai ser bom. Eu reajo muito mal a quem me trata mal. Muito mal mesmo. Provavelmente, se não fizeres diferença, és uma pessoa insignificante, que eu vejo na rua ou coisa parecida, eu olho para ti e calculo que eu não te vou voltar a ver. Sou capaz até de te dar alguma palavra sobre a vida, mas normalmente não. Ou nos últimos anos tenho ficado cada vez mais cansada a olhar para alguém e deixar-lhe assim alguma opinião. Olho mais e vou embora. Porque eu sei que ela vai colher de alguma forma. Tu és a mulher que gostarias de ser, Débora? Epá, eu não sei se eu sou a mãe que eu gostaria de ser. Não, a mulher. A mulher? Sim, Ah, mulher. És a mulher que tu eu não irias... sou uma pessoa insatisfeita. Não sou, de todo mesmo. E agora, nesse exato momento que eu estou aqui contigo, eu sou a mulher, porque eu estou aqui sentada porque eu quero. Eu estou feliz por estar aqui contigo. Entendes, Neuza? Quando ligaste para mim a convidar-me para o teu podcast, deves ter percebido que eu fui o mais aberta, mostrar-te que estou disponível, estou aqui, só se realmente acontecesse alguma coisa que me impossibilitasse estar aqui. Estou feliz, é uma decisão que eu tomei de livre, espontânea vontade. Mesmo. Estou muito feliz por estar aqui contigo. Obrigada por teres aceito. Por teres lembrado de mim. Porque presumo que quando estavas a fazer a tua lista de convidados, eu ter-te vindo à cabeça não foi tipo, não, estou na falta de mais um convidado e vamos ver se a Débora está por aí. Eu sinto que não foi isto. Não, de tudo. Entendes? Então, está tudo certo. Bem, tu que trabalhas no digital, já estamos no final mesmo, que mensagem é que tu gostarias, aí podes olhar mesmo para a câmara, a tua... A minha está aqui. Exato. Que mensagem é que tu gostarias de deixar para jovens meninas que estão a entrar ou que já estão no digital? Às vezes eu digo, e digo muitas vezes, não digo poucas vezes, que aquilo que eu falo, Neuza, não é mais para essa geração de viciados, esses adultos, estás a ver? Já não é. Porque esses vão fazer ou vão beber um bocadinho daquilo que é a minha experiência, se quiserem. São paus tortos. Provavelmente já não há muito a ser feito. Mas os jovens, porque 10% dos meus seguidores são mesmo adolescentes. Rapazes e raparigas dos 13 anos, hoje 17, mais ou menos. E é com eles que eu... Muitas vezes, muitos dos meus vídeos, é com eles que eu falo. Que é preciso olhar para a vida, para o que se quer alcançar, com calma. As redes sociais, maioritariamente, o que se vive de ver o tempo todo as pessoas em restaurantes, em festas e isto e aquilo, o que é que está por detrás disso? Está tudo bem se não foste àquela festa, não foste convidado. Embora nós, como seres humanos, temos necessidade de ser reconhecidos, né? Fomos concebidos para estar em comunidade, estar em grupo. Por isso é que às vezes fazemos coisas, porque tu, para estar inserida naquele grupo, precisas ter um fenotipo, né? Precisas ter uma forma de... Quem és tu? Quem são os teus pais? Vieste de onde?
E isto às vezes é que te insere em determinado grupo. E quando não, tu não tens esses requisitos, tu precisas de passar por uma determinada ou por várias provas. E é aí que mora o perigo para a juventude. Se eles não tiverem, ouvir mais os vossos pais. No princípio parece que o pai e a mãe são os vossos piores inimigos. Mas com toda a certeza daqui a um tempo, e que não vai ser tão longo, que vocês percebam isso, vocês vão dizer assim, já a minha mãe me disse, já o meu pai me dizia. Não é? Então não odeiem os vossos pais, que nessa idade, 13, 14, 15, 16, 17, as hormonas estão completamente ao rubro, e então tudo que vem para impedir, não vais àquela festa e voltas às X horas e não tens que, mas os meus amigos, mas tu não tens que, há muito isto. Então o pai e a mãe viram os inimigos, né? Isso provavelmente não corre bem. É para vocês que eu estou aqui, é com vocês que eu falo. Muitas vezes eu tenho uma área de formação que é a modelagem e costura. Não sei se já acompanhaste. Já. E, ou seja, eu estou a criar. É um processo. Quando de facto isto ficar visível para todos, as pessoas vão achar que tipo, a Débora acordou hoje e decidiu fazer. Não, eu estou a trabalhar e a estudar sobre isso. O meu objetivo é ensinar a primeira profissão àquela menina para ela não sentir necessidade por qualquer valor se prostituir. E aquele rapaz dizer assim, não, eu aqui posso aprender, eu gosto de costura, eu gosto de modelagem, eu gosto de... Então eu tenho assim, aí a volta a um projeto muito de ensinar a primeira profissão. Que é muito, cada vez mais necessário. Porque tu quando te sentes útil, provavelmente não vais te sentir útil por estar ao lado daquela pessoa. Tu és útil. Não te fazes útil para estar com aquela pessoa. E é isto que pouco se vê e se vive hoje. Né? Pais e mães a se tornarem pais e mães muito cedo, que ainda não perceberam que de facto crescer em contexto de família é muito importante. Crescer com pai e mãe é muito importante. E quando não se tem, crescer com família. Tios, tias. E com alguns valores acrescentados. Hoje um tio não dá muita opinião à vida da sobrinha, do sobrinho. Tem que ter cuidado, né? Qual aquela opinião vai omitir sobre. Mas ainda é possível. Ainda é possível. Bem, Débora, obrigada. Estás Passou longe. muito rápido, né? Sim. Estás longe, não consigo te dar mão. Uma fofa. Obrigada. Tu também. Essa tu és uma tua inspiração. camisa. Olha, da Domiana, One Diva. Ai, meu Deus, estou aqui a mexer. Giríssima. Vestida por One Diva. Adoro a Poca. Make-up por Jéssica, que está aqui a fazer uma produção. Decoração Ela tá com uma by Carla produção a Miguel. sério. Hã? Ela está com uma produção aqui A sério? Olha, decoração by Carla Miguel, que foi a nossa cenógrafa, maquilhada Muito por giro o cenário. Jéssica, que está aqui no backstage, vestida por One Diva. Estou voltando e estou muito feliz. Mais uma vez, obrigada, Débora, por estás aqui. Estou muito Obrigada, feliz. Espero que tenham gostado. Foi uma conversa descontraída. Se não gostaram, vão ter que gostar. Não, vamos gostar de certeza. Vamos gostar de certeza. Espero que tenham gostado. E finalizamos aqui mais um episódio do CBA Podcast. E só para dizer-vos que talvez a liberdade não seja a ausência de dor, mas a ausência de fingimento. Espero por vocês no próximo episódio e até a próxima.